Meus irmãos e minhas irmãs, a palavra de Deus é sempre viva e eficaz. Ou seja, a palavra de Deus, ela produz em nós sentimentos e nos orienta para que a gente possa viver uma vida mais santa, uma vida mais justa, uma vida mais alegre. Hoje nós temos dois grupos de pessoas no Evangelho que têm posições diferentes no contato com Jesus. Primeiro, os publicanos e pecadores, que aproximam-se de Jesus para o escutar, ou seja, publicanos e pecadores, pessoas que a sociedade não via com bons olhos, não via com alegria, tanto que os mestres da lei olhavam para aquele povo e diziam: esse mestre de vocês, ele é falso, porque ele come com pecadores, ele faz refeição com as pessoas que não são boas. Mas existe a posição deles, eles não escutam Jesus, eles só criticam. E às vezes, por criticar Jesus e não ouvi-lo, não foram capazes de experimentar a sua misericórdia e terem as suas vidas transformadas. Quantos se encontraram com Jesus e se transformaram? Maria Madalena, da qual Jesus tirou 7 espíritos malignos. Os pecadores são Mateus, que era cobrador de impostos, Zaqueu, todos esses encontraram com Jesus, ouviram a proposta de Jesus de conversão, mudaram de vida e foram capazes de penetrar no reino. Agora, os doutores da lei, os mestres, aqueles que estavam próximos de Deus, eles não foram capazes de ouvir a mensagem de Jesus, porque eles estavam muito preocupados com aquilo que era exterior. Jesus não se importa com o exterior, Jesus se importa com o interior. E a matemática do reino de Deus, ela é bem diferente da nossa matemática. Basta a gente fazer uma pergunta. Para vocês, 99 é mais do que 1? Sim ou não? 99 é mais do que 1? Sim. Na matemática, sim. Mas na vida de Deus, não. 99 é igual a 1. Veja, ele conta essa parábola para a gente descobrir isso. Ele diz: um pastor tem 100 ovelhas, uma se perde. Ele deixa as 99 ovelhas no deserto e vai buscar a que se perdeu. Pensa bem, para nós, a gente teria coragem de deixar as 99 no deserto? Sem proteção, deixar sem a vigia dos nossos olhos? Ele poderia pensar de maneira muito mesquinha: uma já se perdeu, vou correr o risco de perder mais uma? Não vou, eu vou cuidar das 99. Tanto que a gente tem um ditado para poder mostrar que a nossa matemática é diferente da de Deus. Nós dizemos: mais vale um pássaro na mão do que 2 voando. Até nos nossos ditados, nós vamos representando aquilo que nós trazemos no nosso coração. Eu posso pensar: por que Deus, ele se importa com o pecador? Porque Deus quer salvar a todos. Nós que estamos na igreja, pelo menos nós estamos mais próximos de Deus. Por que Deus não se aproxima de nós de uma maneira tão forte? Mas alguém que está no mundo das drogas, alguém que está numa vida meio errada, consegue perceber Deus, porque Deus vai lá, porque Deus está próximo, porque Deus cuida. Basta a gente perceber como se comporta uma mãe quando tem um filho doente. A mãe pode ter 15 filhos e ama os 15 da mesma maneira. Mas se um ficar doente, o que ela faz? Ela volta o olhar todinho para aquele que está doente e cuida. Deus é assim. Não significa que a mãe deixa de amar os outros 14 filhos. Ela ama todos,
mas ela se aproxima mais daquele que precisa mais. Muitas vezes as pessoas vêm reclamar comigo dizendo: padre, eu estou me sentindo abandonada por Deus. Mas por quê? Eu estou passando por muito sofrimento. Eu falei assim: filha, vai visitar um hospital de câncer, que você vai ver que o seu sofrimento é muito pequeno. Por que a gente sempre reclama daquilo que Deus faz para nós? Porque nós nos achamos o centro do mundo. Todas as coisas devem girar ao meu redor, e não pode ser assim. Eu preciso fazer com que a minha vida gire em torno de Deus. Veja aquilo que São Paulo diz hoje, na carta que ele escreve aos Romanos: irmãos, ninguém dentre nós vive para si mesmo ou morre para si mesmo. Ou seja, a nossa vida ela não pode girar em torno do nosso umbigo. Porque se eu fico muito preocupado com o meu umbigo, olha para o seu umbigo aí, ó. Preocupa com o seu... Nossa, meu umbigo está tão feio, está tão sujo. Se eu me preocupo com o meu umbigo, eu não consigo ver quem está ao meu redor. Se a minha vida gira em torno de mim mesmo, eu não sou capaz de perceber que o outro sofre mais e que Deus às vezes está me dando a graça de ser acolhido. E eu não sou abandonado, mas Deus às vezes me deixa um pouquinho, porque eu já estou bem, estou uma ovelha gordona. Uma ovelha que tem sofrimento, mas uma ovelha gorda, está sempre alimentada para ir atrás daquela que não tem a mesma alimentação e que para Deus é tão importante quanto. Por isso que o Evangelho nos diz: há mais alegria no céu. Olha que bonito isso. Por um pecador que se converte, do que por 99 justos que não precisam de conversão. Aí a pessoa que já está convertida: por isso que eu não gosto de Deus, ele não liga para mim. Não, filho, ele está dizendo para você: há mais alegria por um do que se converte, do que por 99 que já está com ele. Deus se alegra com a gente, mas Deus se alegra muito mais quando ele consegue recuperar um coração para o seu reino. Por isso que hoje, nessa liturgia, nós somos convidados a perceber: eu sou aquele que se aproxima de Jesus para o ouvir, para escutar a palavra de vida eterna que Ele tem para me dar? Ou eu sou igual aos mestres da lei fariseus, que acho que eu já estou no céu e começo a julgar os outros? Ao invés de ouvir Jesus, eles iam lá para criticar Jesus, para destruir Jesus. Tanto foram que armaram a morte de Cristo. Nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes nós não estamos para ouvir Jesus. A gente fala e reclama, e lamenta, e fala. Agora, na hora que Jesus nos fala, a gente não dá ouvido não e vai embora. Muita gente pergunta: padre, Deus não tem falado comigo? Eu falo assim: não tem falado contigo? Não, eu não escuto a voz de Deus. Mas você não vai escutar a voz de Deus. Se você escutar a voz de Deus, você pode ser internado numa clínica. Você vai escutar a voz de Deus no seu irmão, no padre que prega para você, no irmão que está sustentando a sua vida com oração, num amigo próximo que não deixa você cair no buraco. A voz de Deus está aí. Só que a gente quer ouvir a voz de Deus, Deus descendo do céu com todos os anjos e trombeta e nuvem e algodões. A gente quer coisas extraordinárias, mas Deus não age no extraordinário. Deus age no ordinário. Às vezes, por querer ver Deus, nós esquecemos que Ele está do nosso lado. Não é à toa que, quando eu digo para vocês: o Senhor esteja convosco, o que vocês respondem? Ele está no meio de nós. Será que você tem essa consciência mesmo? A gente fala isso da boca para fora? Ou quando eu digo para vocês: corações ao alto, o que vocês respondem? Será que está mesmo? Olha, nós temos que ficar atentos, irmãos,
Porque para desviar do caminho é muito fácil. O mundo vai lançando para nós atrações que são muito mais atrativas. O que é melhor? Vir à missa, ficar sentado aí, ou ficar no celular 2 horas olhando os status do WhatsApp? O que é melhor? Se vocês falarem que é a missa, eu vou dar a vocês, porque vocês são falsos demais. Nós perdemos tanto tempo no status do WhatsApp que nós não usamos para rezar. Não é verdade? Só que a gente quer falsear a nossa visão de Deus, porque eu preciso parecer que eu sou bonzinho. Mas não adianta, Deus te conhece. Irmãos e irmãs, aproximando-nos de Deus nesse dia, que possamos ouvir essa palavra e descobrirmos que Deus está próximo, Deus está junto conosco, Deus está à nossa cercania, ou seja, ao nosso redor. Mas é preciso que a gente enxergue Deus, não com o olhar da carne, mas com o olhar da fé. Observar que aquele amigo que está ali contigo não te abandona, ele é a presença de Deus. Observar que aquela mãe, aquele pai, aquela tia, aquela idosa, aquele que fica o dia inteiro com o terço na mão, ele está rezando por você. Outro dia eu fui na casa de uma senhora visitar, não foi aqui não. Cheguei lá na casa dela, a filha veio reclamar para mim assim: "O padre, minha mãe não larga o terço." Eu não tive paciência, eu falei assim: "Ô ignorante, você sabe por que ela não larga o terço? Que ela está rezando para essa vaca que está falando comigo aqui. Você não está dando valor à oração da sua mãe. Ela está rezando por você, filha. Então agradeça a Deus que ela não larga o terço, porque enquanto ela estiver com o terço na mão, você não cai. Mas na hora que você tirar o terço dela, você vai estrupiar a sua cara e eu vou querer estar perto para me bater palma." Como é que você reclama que o outro está rezando? Está te incomodando? Ou você só pode estar com o capeta no corpo? A única pessoa que se incomoda com a oração é o demônio. Quem está próximo de Deus não se incomoda com a oração. Que reze. Eu fico às vezes vendo, a gente vai na casa, e é a novena do Divino Pai Eterno, da novena do Divino Pai Eterno passa para a novena de Perpétuo Socorro, e quando vai na Nossa Senhora Aparecida. Qual que é o problema? Enquanto você gasta seu tempo trabalhando, alguém está rezando por você. Por isso que a gente está de pé, que na hora que pararem de rezar a gente cai. Olha como é que Deus, Ele coloca até intercessores para que a gente se mantenha de pé. Que Deus nos ajude a perceber a sua presença nestas pessoas, que às vezes não falam, às vezes não são vistas, às vezes não são reconhecidas, mas estão ali, todos os dias, rezando. Eu acho bonito, tem uma senhora, eu sei até o nome dela, mas não posso falar. Todos os dias, ela sai da casa, todos os dias, sai e vem à igreja, visita cada santo e reza. Tem gente que se incomoda com isso. Todo dia que eu vejo essa dona na igreja, eu falo: enquanto essa mulher estiver vindo aqui, a nossa paróquia se mantém de pé. E agradeço imensamente pela vida. No dia que ela faltar, talvez não vá ter ninguém que interceda por nós. E quanta gente se incomoda com isso. Mas sai de lá, de longe, vem caminhando, com chuva ou com sol, nada para. No dia que ela morrer, Deus vai sair de onde Ele está para buscar a alma dela e vai dizer assim: vem, entra para a alegria da casa do Pai. E muitos que reclamaram vão ficar chorando no vale de lágrimas. No instante de silêncio, rezemos e peçamos a Deus a conversão de nossos corações.